Fala pessoal, a paz do Senhor. Então vamos lá aqui para a conclusão da lição sobre a falácia do humanismo, né? As consequências do humanismo já falamos, né? O relativismo moral, não existem verdades. Então o relativismo secular ele acaba se tornando inimigo da religião, de que nós não precisamos da religião, ou seja, o humanismo ele acaba afastando o homem de Deus. O humanismo secular, o humanismo ateísta. Temos humanistas cristãos como C.S. Lewis, Chesterton, né? Então, o cristianismo valoriza a razão humana, né? O cristianismo ele valoriza a dignidade humana. O cristianismo ele trouxe diversos benefícios para a humanidade, né? A lei secular, os direitos humanos estão todos na Bíblia. O amor ao próximo, né? Então, eu queria falar aqui sobre a consequência do humanismo com uma passagem da Bíblia que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, e trazer aqui a conclusão. Nessa lição, vimos que o humanismo é uma falácia ao ignorar a verdade bíblica sobre nossa condição caída e a necessidade de Deus. A fé cristã afirma que somos valiosos aos olhos de Deus, mas somente encontramos propósito e redenção em Cristo. Devemos permanecer vigilantes e fiéis, usando nossos talentos para glorificar a Deus e lembrar aos outros que só em Cristo reside a verdadeira esperança para a humanidade. A igreja, portanto, é proclamada a ser um farol de verdade e graça em um mundo centrado no homem, mas carente de Deus. O humanismo tem a sua importância. O homem, ele tem o seu valor. Mas o homem tem mais valor em Cristo, né? Amando a Deus e amando o seu próximo. Agora, as consequências do humanismo, eu vejo aqui, por exemplo, em 2 Timóteo 3, que nos diz tempos difíceis. Paulo ali nos diz, 2 Timóteo capítulo 3, sabe, porém, eu vou falar aqui sobre as consequências do homem sem Deus. Como que é o homem sem Deus? O que ele se torna? Né? O homem sem Deus, aqui vem nos falando. Nos diz assim, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos vivendo dias trabalhosos? Temos. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, Cristo disse, hein? Por se multiplicar a transgressão da lei, ali em Mateus 24, o amor de muitos esfriaria. Por se multiplicar a transgressão dos mandamentos de Cristo, por que as pessoas têm amado menos? Porque se afastam de Deus, se afastam dos mandamentos de Cristo. E aí qual é a consequência? Tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites, dos prazeres, do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Então o problema do humanismo, do homem que nega Deus, que nega o cristianismo, que nega a palavra de Deus é isso. Homens amantes de si mesmo. O homem tem o seu valor? Tem. Mas quando o homem ele é amante narcisista, né? Ele não ama o seu próximo. Ele se torna avarento, presunçoso, acha que sabe tudo, que não precisa de igreja, não precisa de Bíblia, não precisa de ouvir. É blasfemo, aquele que blasfema de Deus, desobediente aos pais, ingratos, profanos, que profanam, que zombam de Deus, sem afeto natural, sem amor, indiferente, que não se reconcilia, que não perdoa. A Bíblia nos ensina perdoar. Se queremos ser perdoados por Deus, devemos perdoar o nosso próximo. Devemos, não perdoo. Não, eu tenho ódio daquela pessoa, não suporto fulano. Falta de amor. Né? Irreconciliáveis, caluniador, que vive caluniando as pessoas, falando mal das pessoas. Incontinente, que não tem domínio de si próprio, que não consegue se controlar. Né? Cruel, sem amor para com os bons.
traidor, né? Obstinado, duro, aquela pessoa que não ouve, né? Orgulhoso, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, que tem até uma aparência de religioso, mas que não pratica, que até às vezes é cristão, mas que não dá testemunho, porque eu falei, não adianta eu ser cristão, eu ir na igreja e viver no pecado, porque aí você vai estar escandalizando, você vai estar usando o nome de Deus em vão. E é o que mais tem tido, o que temos visto, pessoas que escandalizam. Ah, mas era pastor, era cristão. As pessoas amam falar mal de cristão, né? Ah, mas não é cristão e tá vivendo de qualquer maneira, tá? Fez e aconteceu, ou seja, a Bíblia fala que é aqueles que usam o nome de Deus em vão. A pessoa que é religiosa, mas que dá mau testemunho. É claro que nós somos falhos, somos pecadores. Se você for olhar para o meu passado, eu já errei, já aprontei, já aprontei muito. Todos nós somos pecadores. Porém, em Cristo, nós encontramos a graça, o perdão de Deus quando nos arrependemos. E assim eu quero finalizar essa mensagem, aqui essa lição, né? Aqui as perguntas, né? O que o humanismo proclama? O humanismo proclama que o homem pode, por si só, alcançar paz, progresso, bem-estar, acreditando que o avanço da ciência, da tecnologia e da educação poderá resolver todos os males da humanidade, sem precisar recorrer ao Criador. Ou seja, não precisamos de Deus. É isso que o humanismo ensina, não precisamos de Deus. Porém, nós vemos que o homem sem Deus se torna como um animal, porque ele mata, ele rouba, ele faz coisas bárbaras, né? Coisas assim absurdas. Porque se não existe Deus, eu não preciso seguir mandamentos. Se a verdade é relativa, então quer dizer, eu faço o que eu quero, o que der na minha cabeça. Ou seja, a solução para a humanidade é Cristo Jesus. Onde está a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria está em Cristo. Em que o pecado introduziu uma ruptura. O pecado introduziu uma ruptura na relação do homem com Deus, né? Ou seja, o pecado, ele atrapalha a nossa relação com Deus e com o próximo. Onde está o sentido da vida? A Bíblia mostra que o sentido da vida está em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Como a igreja deve responder ao avanço do humanismo? A igreja não deve se calar. A nossa missão é proclamar que o homem não é o centro do universo. O homem não é a medida de todas as coisas. A medida de todas as coisas é isso aqui, ó. Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada nos conduz a Cristo, né? Mas que sua verdadeira grandeza está em ser amado por Deus e reconciliado por Ele por meio de Jesus Cristo. E assim eu finalizo. Na semana que vem, Deus abençoar, estaremos estudando aqui a falácia da teoria darwiniana. As lições estão uma bênção, né? Você que não participa da escola bíblica dominical ou escola sabatina, vá a uma igreja evangélica, ouça a palavra de Deus, busque a Deus enquanto se pode achar, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ainda iremos estudar sobre o ateísmo, sobre o pragmatismo, sobre a teoria do deísmo, sobre a teologia da prosperidade, sobre a falácia do triunfalismo, enfim, as lições estão uma bênção. Você que não participa da escola bíblica dominical ou escola sabatina, né? Vá a uma igreja, busque a Deus. Temos aqui a internet, mas a Bíblia diz, Senhor Jesus, Ele ensinava na sinagoga, Ele ensinava no templo. Ah, nós não precisamos de igreja, precisamos sim buscar a Deus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está. Ah, mas Deus não habita em templos feitos por mãos. Meu amigo, não pegue a Bíblia e não desvirtue, não adultere a Bíblia. Senhor Jesus, todo sábado, Ele estava na sinagoga. Paulo, todo sábado, ele estava na sinagoga, nos templos e também nas casas. Mas eles se reuniam. Então nós precisamos sim ir à igreja. Nós precisamos sim buscar a Deus nos templos. Ah, você é templista. Enfim, a serpente continua enganando e nós devemos, o homem sem Deus continua se afastando de Deus. Que possamos buscar a Deus na igreja, mas também em casa, com certeza. No estudo bíblico em casa, quer ver Deus falar? Leia a Bíblia.
Porém, não deixe que o inimigo roube a palavra, não deixe que os prazeres do mundo sufoquem a palavra, não deixe que os vícios, os espinhos. A gente precisa limpar o nosso coração para que a palavra dê frutos. E assim eu finalizo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoar, né? Se possível for, trarei aqui a próxima lição, porque nem sempre eu trago. Você vê que eu trouxe a 6ª lição, teve outras lições, né? Mas que possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Beleza? E assim eu finalizo essa mensagem, esse vídeo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.